Olá, seja bem-vindo a mais um FEComércio Orienta. Hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas nos pequenos negócios, o impacto da reforma tributária no Simples Nacional. A partir de 2026, temos a implantação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Como as micro e pequenas empresas serão impactadas? O que muda na prática? E como se preparar para garantir uma transição segura? Para esclarecer todos esses pontos, nossa convidada mais uma vez é a Sarina Manata, assessora da FEComércio São Paulo. Sarina, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante que a grande maioria das empresas, que são optantes pelo Simples Nacional. Este episódio é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Em 2026 tem início a implantação da reforma tributária sobre o consumo. Quais são as principais alterações previstas? Quais tributos deixam de existir e quais são os novos tributos criados pela reforma? Acho que mesmo falando no contexto do Simples Nacional, acho que é importante a sua pergunta para a gente entender um pouquinho de que forma serão alterados esses atuais tributos. Então, a gente vai reformular os tributos sobre o consumo, que é PIS, COFINS, ICMS e ISS. O IPI também sofre algumas alterações. Mas para a gente entender de forma geral, na verdade, como você mencionou, vão ser criados dois tributos novos, que é o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que é adotado em diversos países, especialmente na Europa. Então, qual que é a ideia? É a gente unificar esses tributos. Então, PIS e COFINS, ele vai ser unificado numa única contribuição, a CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. O ICMS e o ISS também são unificados, criando um novo tributo, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, em linhas gerais, a gente deixa de existir esses 4 tributos e a gente passa a existir somente 2. E, na verdade, apesar do Brasil ter adotado um IVA dual, que a gente chama, 2 IVAs, as regras, na verdade, são idênticas. Então, a gente deve ter, de fato, uma simplificação, porque se a gente fala de ICMS, ISS, ICMS é um imposto estadual. Então, imagina, a gente pode ter 27 regras diferentes, Então, realmente, é uma complexidade adicional, E ISS, pior ainda, É um imposto municipal, a gente tem mais de 5 mil municípios, então tem uma complexidade muito grande. Então, acho que essa reforma, ela tende a simplificar e uniformizar não só a quantidade de tributos, reduzindo tributos, mas uniformizando essas regras. Então, são 2 tributos, mas a gente diz até que eles são gêmeos e vão ter regras idênticas. Não só em relação ao que incide ou não incide o imposto, mas as regras de não cumulatividade, a gente tem uma ampliação do que gera crédito, praticamente tudo gera crédito. Cada um estabelece uma regra, Por exemplo, cada setor tem um percentual, uma alíquota. Então, hoje, tudo que a gente vai ter uma regra uniforme. Então, assim, qualquer bem, serviço ou indústria, ele, em regra, teria a mesma alíquota. A gente tem algumas exceções de alguns setores, como saúde, educação, já previstas na Constituição, que vão ter alíquotas reduzidas. Aí a gente tem a alíquota reduzida de 100%, 60%, mas em linhas gerais a gente tem uma uniformidade aí dessas regras. E há muita dúvida sobre o futuro do regime simplificado. O Simples Nacional permanece após a reforma? O que muda na operação dessas empresas com a chegada do IBS e da CBS? Importante ficar claro, o Simples Nacional, ele continua existindo. Mesmo com essa reforma, a gente continua tendo o regime unificado. O que vai acontecer é justamente isso. Hoje, esses 4 tributos que vão ser extintos, eles estão incluídos no regime unificado, então eles serão excluídos, mas eles serão substituídos pelos novos. Então, saem 4 tributos do regime unificado e entram esses 2. Então, no Simples Nacional, diretamente, a gente não tem nenhum impacto direto com relação à reforma, porque apenas há substituição. Então, quem se mantiver integralmente no Simples Nacional, na verdade, não terá uma mudança, o Simples continua existindo. Claro que a gente teve algumas alterações na lei do Simples Nacional, que acaba impactando essas micro e pequenas empresas, mas, em geral, o Simples continua existindo. E existe risco de aumento da carga tributária para quem está no Simples? E o split payment também será aplicado às empresas enquadradas no regime unificado? O que acontece no Simples Nacional, acho que é importante até explicar antes de falar desses pontos que você tratou,
É porque ele vai ter duas opções, o Simples Nacional. Ele vai poder se manter integralmente no Simples Nacional e daí realmente ele continua pagando os mesmos valores, não há qualquer alteração, ou ele pode adotar o regime que a gente chama de regime híbrido. O que seria isso? Na verdade, o Simples Nacional, ele está incluso vários tributos, né? Não só esses que a gente está falando, PIS, COFINS, CMS e ISS, que serão substituídos por IBS e CBS, mas inclui também imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária e, no caso da indústria, o IPI. Então, na verdade, é uma série de tributos. Então, o que você vai poder, a micro e pequena empresa, ela vai poder optar? Ele pode adotar esse regime híbrido, que é excluir o IBS e a CBS e recolher por fora do Simples Nacional, né? E daí, aproveitando as mesmas regras do regime regular, com direito a acreditamento e apuração de débitos e créditos no regime não cumulativo, ou ele pode se manter integralmente. É claro que a gente está falando do Simples Nacional, ele tem alíquotas, em geral, muito mais vantajosas que qualquer regime. Então, essa opção vai depender de uma série de fatores, né? Mas eu diria, em linhas gerais, por exemplo, a empresa que estão no meio da cadeia. Né? Por exemplo, prestadores de serviço. Eu que sou advogada, né, sou prestadora de serviço. Se eu presto serviço para uma pessoa jurídica, pode ser vantajoso eu adotar o regime híbrido. Por quê? Porque eu posso perder competitividade. O meu cliente pode não me querer contratar. A gente está falando de uma alíquota de cerca de 28%, né? Imagina a situação. Ele vai querer, uma grande empresa, ele vai querer contratar uma empresa do regime regular que transfere uma alíquota integral, por exemplo, de 28%, ou alguém do Simples Nacional que vai transferir o percentual que ele paga dentro do Simples Nacional, que em alguns casos pode ser, por exemplo, 5%. Imagina, a diferença é muito grande, né? E falando de uma alíquota de 28%, todo mundo vai querer um crédito integral. Então, por exemplo, nessa situação, a empresa do Simples Nacional ela pode ser compelida, né? Em termos de tributação, talvez ela pague mais, mas ela pode perder clientes. Então, é um caso aí que pode ter aumento da carga tributária, mas não por conta de alteração diretamente no Simples Nacional, mas no contexto de reforma tributária e a questão de perder competitividade. E também tem a sistemática de recolhimento desse novo tipo de apuração, que é o split payment, que é justamente o que você perguntou. A princípio, ele não se aplica ao Simples Nacional. Então, o split payment, o que seria? Na verdade, esse tributo agora vai ser por fora. Eu acho que vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Então, imagina uma mercadoria de R$ 128. O R$ 28 é o valor do tributo e os R$ 100 é, de fato, a mercadoria. Então, quando você comprar uma mercadoria, por exemplo, uma blusa, por R$ 128 reais e pagar de forma eletrônica, então seja por boleto bancário, Pix, transferência eletrônica, cartões de débito e crédito, eu pago R$ 128 para você, mas os 28 que é de tributo, ele não vai para a loja, ele vai diretamente para o governo. Então, a ideia, assim, explicando de uma forma muito simples do split payment, é justamente isso, é você dividir o pagamento. Então, o que é tributo não passa mais no caixa da empresa, vai direto para o fisco. Então, mas a princípio, eles vão começar a construir essa ferramenta a partir só de 2027. E, por enquanto, não há previsão de implantação do split payment no Simples Nacional. A reforma criou a possibilidade de as empresas do Simples optarem pelo chamado regime híbrido, recolhendo parte dos tributos fora do Simples. Você poderia trazer exemplos práticos de situações em que essa escolha pode ser mais vantajosa? E qual será o prazo para que a empresa manifeste essa opção? Eu acabei dando um exemplo na pergunta anterior, mas eu acho que a gente tem outros exemplos. Eu dei o exemplo do B2B, que é justamente quando uma empresa presta serviço para a empresa, né? Essa é uma da situação que realmente, até a questão não é de vantagem em relação a quanto ela vai pagar de tributo, mas em relação à perda de competitividade. Mas a gente tem outros exemplos. Vou dar um exemplo, por exemplo, do comércio. Esse regime, ele adotou umas alíquotas reduzidas. Então, a gente tem a alíquota reduzida de 100%, ou seja, tem gente que não vai pagar nada, o setor alimentício, especialmente, né? Cesta básica não vai pagar, medicamentos também. Então, a gente tem a alíquota de redução de 100%, de 60% e 30%. Agora, imagina um pequeno mercadinho ou uma pequena farmácia, né? Então, a gente tem N produtos, a grande maioria, né, desse tipo de estabelecimento, ele tem redução de 100% ou de 60%. Então, nesses casos, é importante, mesmo eu sendo uma empresa optante do Simples Nacional, eu fazer cálculos, eu simular. Por quê?
Se a maioria, por exemplo, dos meus tributos tiver com alíquota zero, então, no regime regular, eu não pagaria esses novos tributos, o IBS e CBS. E se eu mantiver integralmente no Simples, eu não aproveito esses benefícios. Então, imagina, eu vendo produtos da cesta básica, né? Ele está zerado, ele não vai pagar nada. Só que uma micro e pequena empresa optante do Simples, se ela vender os mesmos produtos, ela vai pagar normalmente. Então, nesses casos, é importante calcular. Na verdade, a regra é sempre calcular, né? Porque a gente tem uma mudança aí completa do sistema. O Simples Nacional, ele continua existindo, mas em diversos casos não pode ser vantajoso. E outro exemplo também, eu acho que é relevante, é empresas novas, porque empresas novas e aquelas que vão adquirir equipamentos, maquinário, por quê? Hoje, você, para se creditar esse crédito, ele não é imediato e automático, mas com a reforma tributária ele será. Então, imagina, às vezes você faz um grande investimento de reformular toda a sua loja, então você investe bastante. E isso você vai pagar, se você comprar essas mercadorias de uma empresa do regime regular, você vai pagar, mesmo sendo do Simples, a alíquota cheia, de, por exemplo, 28%. Então, às vezes, esse início de atividade, ou se eu estou reformulando meu negócio e vou investir nesse tipo de equipamento, talvez também seja vantajoso adotar o regime híbrido. Por quê? Se eu estou pagando esses 28%, pelo menos no regime híbrido, eu vou ter direito a crédito. E se eu ficar integralmente no Simples Nacional, eu não tenho direito a crédito. Eu acho que esses três são os exemplos aí mais ilustrativos nesse caso. A empresa prestadora de serviço, especialmente o B2B, essa questão das pequenas farmácias, pequenos mercadinhos, e aí os novos negócios e reformulação de negócios que vão fazer esse investimento em equipamentos. Você produz no Brasil e quer conquistar o mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. E além das regras relacionadas ao IBS e à CBS, houve outras alterações relevantes no Simples da lei via lei complementar. Quais mudanças merecem mais atenção dos pequenos negócios? E é verdade que vai ficar mais fácil identificar a fragmentação artificial de empresas em vários CNPJs? Essa alteração, acho que é um importante alerta, não tem a ver diretamente com a reforma tributária, mas foram alterações promovidas pela Lei Complementar 214, que é aquela que institui IBS-CBS. Então, o que houve? Na verdade, houve diversas alterações da Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional. Então, em diversos pontos, houve adequações apenas relativas à reforma tributária. Por exemplo, ampliação da base de cálculo, né? Que agora, num contexto de reforma, tudo, né, você pode incidir esses novos tributos. Mas eu acho que é um ponto irrelevante para essas micro e pequenas empresas, é especialmente a gente imaginar que essa reforma tributária ela é extremamente tecnológica. Tudo é via sistema. Por exemplo, a gente falou do split payment, que depende de sistema. O governo vai apresentar a apuração pronta para você. Assim como existe hoje na declaração de imposto de renda pessoa física, né? Que acontece, eles já têm todas as informações. O que eles fazem, a Receita Federal? Eles já encaminham essas informações pré-preenchidas, eles já têm todas as nossas informações. E você pode apenas conferir se está tudo certo e você enviar. Então, a gente percebe que hoje tudo o governo tem ciência, né? Se você não emitiu nota fiscal e recebeu de uma forma eletrônica, ele sabe, ele tem conhecimento, você pagou com cartões, ele também tem essa informação. Eu acho que num contexto de reforma, essa fiscalização eletrônica, ela tem uma capacidade muito maior, né? A gente tem que pensar que está sendo reestruturada as questões das notas fiscais, que serão eletrônicas e uniformes em todo o país. Então, a partir do momento que eu emitir uma nota fiscal, que eu receber de qualquer forma eletrônica, o governo tem ciência. Então, achar que às vezes eu posso utilizar de manobras, de abrir vários CNPJs, ou às vezes até receber pela pessoa física, num contexto atual,
e até inclusive de inteligência artificial, infelizmente não é mais possível. E nesse contexto, eles alteraram as legislações também do Simples Nacional. Não só a Lei Complementar 123, mas a resolução do Comitê Gestor, que é o 183, que muita gente está falando sobre isso. A Receita Federal já fiscaliza esse tipo de manobra de fragmentações artificiais da mesma atividade em vários CNPJs para se manter no limite. Hoje a gente tem um limite do Simples Nacional, então empresas com receita anual de 4,8 milhões, elas podem ser do Simples Nacional. E às vezes a empresa abre mais de uma, né? Às vezes abre em nome da esposa, dos filhos, de todos os parentes, mas eles têm formas hoje de verificar isso. Então, acho que todo mundo tem que ficar atento que não é possível mais criar esse tipo de manobra, a fiscalização está muito mais atenta e isso é tudo feito de uma forma eletrônica. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu sempre fiz isso, nunca tive problema. Você nunca teve problema porque talvez não tenha fiscais suficiente para te atuar. Não se iluda em acreditar que eles não têm as informações. Eles têm. E lembrando também que o fisco tem um prazo de 5 anos para fazer qualquer cobrança. Então, se ele verificar hoje que houve alguma fraude, houve alguma fragmentação artificial indevida da sua atividade, ele pode te autuar e cobrar tudo de 5 anos para trás. Então, isso causaria um grande problema, né? Porque você imagina, numa situação que ele verificar que você nem deveria estar no Simples Nacional, ele pode te autuar 5 anos para trás e te cobrar todos os tributos como uma empresa regular. Então, poderia te cobrar, né, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS, tudo retroativo para 5 anos. Imagina, essa conta fica grande e pode até inviabilizar a continuidade do próprio negócio. Então, é importante ficar atento dessas mudanças e ter ciência. Não é possível mais esconder nada do fisco. Ele está muito atento e tem todas as informações. E considerando todas as mudanças aprovadas, o que efetivamente passa a valer já em 2026 e exige mais atenção das empresas do Simples? As alterações na nota fiscal eletrônica também se aplicam às micro e pequenas empresas? Eu acho que 2026 a gente tem o começo da implantação da reforma tributária, né? É a partir de 2026 que vão ser instituídas as alíquotas testes de IBS e CBS. Isso numa regra geral. O que acontece com o Simples Nacional? Ele não vai ser obrigado a indicar essas alíquotas testes. Então, para as empresas do regime regular, o que ela tem que fazer? Foi alterado todo o layout das notas fiscais e ela, em vez de recolher esses percentuais de 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, elas teriam que indicar esses valores na nota fiscal eletrônica. O Simples Nacional, isso a partir de 1º de janeiro de 2026, as empresas de uma forma geral. Mas o Simples Nacional, ele está desobrigado de fazer essa indicação. Então, ele não precisa cumprir essa obrigação. Mas eu diria, como sugestão, que ele já faça adequação dos seus sistemas. E vou dar um exemplo por que é importante ele fazer, apesar de não ser obrigado. Porque, por exemplo, se ele comprar uma mercadoria de uma empresa do regime regular e vai vir destacado esse IBS e a CBS, se ele tiver que eventualmente devolver, o fisco entende que ele deveria informar isso no documento fiscal. É uma coisa que não deveria acontecer, a FEComércio é até contra esse tipo de interpretação, mas é a interpretação que a gente tem na atualidade. Então, para as empresas que tiverem condições, eu acho que é importante se adequar já ao sistema da nota fiscal. Outra coisa relevante também para 2026, a gente acabou falando de regime híbrido, então cada empresa vai ter que simular no seu, não tem uma regra para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que verificar, simular com base nas suas receitas, nas notas fiscais dos insumos que você tem, se realmente vai valer a pena eu ficar integralmente no Simples Nacional ou se é o caso de adotar o regime híbrido de pagar IBS e CBS por fora. Neste caso, se eu quiser adotar o regime híbrido, essa opção ela deve ser feita até setembro de 2026. Por isso que 2026 é um ano importante aí para fazer a lição de casa e fazer as simulações, porque em setembro de 2026 eu vou ter que decidir se eu vou adotar o regime híbrido ou não. E isso vai valer para o primeiro semestre de 2027, porque é a partir de janeiro de 2027 que a gente começa de fato cobrar o primeiro tributo, que é a CBS.
Então, é setembro que eu vou ter que decidir isso. Se eu não decidir, essa opção pelo regime híbrido, ela vai poder ser feita 2 vezes por ano. Então, vai ser nesse período, setembro de 2026, depois eu teria uma nova oportunidade só em abril de 2027, mais válido para o segundo semestre de 2027. Então, na verdade, quem obtém as informações, quem se antecipa, consegue fazer um planejamento aí muito mais adequado com base nessa nova realidade no contexto da reforma tributária. Sarina, muito obrigada pelos esclarecimentos e obrigada a você que nos acompanhou. O FEComércio Orienta fica por aqui. Até o próximo episódio.